Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem com você, muito prazer, meu nome é Renato Leles e você está em Cinema e Fé Cristã, um canal onde você vai ouvir falar ou tem ouvido falar sobre cinema, sobre filmes, temas relacionados ao universo cinematográfico e também sobre a fé cristã. Bom, eu tenho uma novidade, nós vamos começar a falar, eu vou começar a falar, eu quero fazer um estudo e quero que você participe comigo desse estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Exatamente, olha só, esse livro é o livro onde fala sobre a igreja. Eu acredito, eu posso dizer assim, eu tenho certeza que na grande maioria das igrejas não é pregado o livro de Atos dos Apóstolos, não é falado muito sobre o livro de Atos. Pode falar assim, algum trecho específico, sabe? Um versículo solto, digamos assim, mas eu estou falando, o que eu vou fazer aqui é um estudo, porque nós temos muitas coisas que aprender. A igreja tem muito que aprender sobre o livro de Atos dos Apóstolos, afinal de contas, esse livro é o livro que vai falar sobre o início da igreja. Então, as igrejas deveriam falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mas como isso não acontece muito, eu tenho certeza, então eu vou fazer aqui, eu vou começar a fazer esse estudo e eu gostaria da sua participação. É muito importante, porque realmente o que eu percebo é que muitas pessoas precisam crescer espiritualmente, sabe? Precisam de uma maturidade. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai falar, sabe, sobre isso também. Porque, afinal de contas, nós vamos ver a jornada do apóstolo Paulo, né, desde quando ele se converte, ele se entrega, né, ele recebe o Espírito Santo e ele começa a jornada dele rumo à salvação, né, e pregando o Evangelho, levando a salvação para as pessoas. O livro de Atos tem um pouco disso também, sabe? A gente vê as guerras, as lutas, ou as perseguições, né, que o apóstolo Paulo passou, enfim, as dificuldades na obra, sabe, tendo que lidar com pessoas, sabe, tendo que lidar com desafios, enfim. E é o que acontece, né, na nossa caminhada cristã. Antes de eu falar mais sobre isso, eu quero dizer que eu estou escrevendo esse livro, Atos dos Apóstolos. Eu tenho praticamente 20 anos, são 20 anos de evangelho, já li a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse. Então, assim, eu aprendi muitas coisas e eu quero... eu estou colocando, né, tudo isso, muitas coisas que eu aprendi, né, enfim, os entendimentos, né, os entendimentos que Deus me deu, eu estou colocando nesse livro. Então, eu tenho certeza que você vai ser beneficiado, você vai crescer espiritualmente, você vai desenvolver sua fé, sabe? E então eu estou escrevendo esse livro. E também quero dizer que existe uma outra forma de você me ajudar, onde você também vai ser beneficiado. Tem um curso aqui de inglês, porque você sabe que o inglês é necessário nos dias de hoje. É necessário. Você que quer fazer a obra de Deus fora, né, em outros países. Se você não sabe falar a língua nativa, né, não sabe falar inglês, como é que você vai evangelizar? Então é uma coisa óbvia. Existe um curso desse meu amigo, Teacher Paul, e ele é um curso específico para quem quer fazer a obra fora aqui do país. E esse curso, ele está nesse determinado valor que você está vendo, mas se você comprar através desse link que eu estou colocando aqui, que está aqui na descrição, você vai poder ter um desconto nesse curso. Entre no link e dê uma olhada no curso. Eu tenho certeza que esse curso vai ser importante, ele é bem interessante e necessário para você que quer pregar o evangelho em outras nações. E tem uma outra forma também que você pode me ajudar. Você é do teatro, você gosta de atuar, enfim, você gosta de escrever peça. Tem esse curso aqui, você vai aprender a escrever uma peça de teatro na sua igreja. Olha só que interessante. Imagine, você de repente gosta de teatro e você não sabe como é que faz, como é que se começa, né? Assim, como é que se escreve uma peça? Então, através desse curso você vai aprender. Então você pode adquirir, os seus links estão aqui, e você vai ser beneficiado e você vai poder me ajudar, ok? Nós vamos fazer essa jornada, né? Esse estudo, assim, desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Eu vou passar aqui versículo por versículo, tá? E tem versículos que me chamaram a atenção, né? E nesses versículos, Deus me deu os entendimentos, e eu quero dividir com vocês. Porque eu tenho certeza que esse entendimento, Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você através desse entendimento, e aí você vai ter a oportunidade de colocar em prática, porque, de fato, pessoal, a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática, a gente tem que ler e praticar. É o que Jesus fazia. Tanto é que quando a gente for começar a fazer o estudo, né, dando um spoiler aqui, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, mas Paulo que foi falando para Lucas, né? Paulo foi se lembrando, Deus permitiu, né? Paulo se lembrar, ou inspirou Paulo a se lembrar das coisas que ele viu, que ele passou, que ele experimentou, e ele foi falando para Lucas e Lucas foi escrevendo. Então, logo no primeiro versículo, a gente vê que Jesus ele não só fazia, mas também ele praticava, sabe? Então, aquilo que Lucas escreveu foi a respeito do que Jesus fazia, né? O Lucas estava dizendo que Jesus fazia e praticava.
Ele não só fazia, mas também ensinava. Então olha só, você vê que Jesus ele é o nosso exemplo. Nós temos que também ler a palavra e praticar. Nós temos que ter Jesus como referência, sabe? Como referencial. Como aquele que a gente tem que olhar para ele e falar, poxa vida, eu quero ser igual a Jesus. Então, nós vamos aprender muitas coisas nesse livro, com esse estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero te convidar, se você conhece alguém que está começando agora no Evangelho, sabe? Ou então alguém que quer aprender mais sobre as coisas de Deus, convida essa pessoa. Eu te pediria para você enviar esse vídeo para ela. E você também pode deixar aqui os seus comentários com respeito às dúvidas que você tem. Por exemplo, a gente vai falar sobre dízimo, vai falar sobre oferta, porque o livro de Atos ele vai falar sobre isso, sobre aquela oferta especial, sabe? Eu tenho certeza que o que você vai ver aqui nesse estudo são coisas que você não ouviu falar na sua igreja ainda, tenho certeza. E vai ser muito importante a sua participação e de outras pessoas também, que vão ser ajudadas, sabe? Que elas vão entender melhor sobre o Evangelho, porque muitas pessoas elas não entendem ainda a Bíblia, sabe? Não tem entendimento, não sabe como é que medita, sabe? Enfim, porque muitas coisas da Bíblia a gente só consegue entender a partir quando a gente entende também um pouco do Antigo Testamento. Porque o Atos dos Apóstolos, né? O que Paulo falou, afinal de contas, o livro de Atos fala sobre Paulo, fala sobre Pedro, enfim. E eles usaram como base o Antigo Testamento. Então, como eu falei, eu já li a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse. Então, assim, e juntando as experiências que eu tive, o tempo de evangelho, sabe? Enfim, são coisas que todo esse tempo, conhecimento que eu adquiri, que isso não pode ficar só pra mim, tem que ficar pra você também, sabe? Deus quer que tudo aquilo que nós recebemos dele, a gente possa dividir com as pessoas. É isso que eu vou fazer aqui, eu vou dividir com vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito bom pra sua fé, sabe? Sua fé vai se tornar mais sólida, você vai saber, você vai entender mais sobre as coisas de Deus, enfim. Olha só, eu quero pedir também que você venha curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, sabe? Divide com as pessoas, envia para as pessoas e deixa aqui os comentários sobre alguma dúvida específica que você tem, de repente, sobre o livro de Atos, ou então sobre esses cursos que eu falei, etc. Então, quero deixar aqui um grande abraço e em breve também vou falar sobre a crítica de outros filmes, tá? Vou fazer análise de filmes também, falar sobre como é que o mundo espiritual, as verdades divinas, elas se revelam ali nos filmes seculares. Isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, eu assisti o filme Bebê de Rosemary, vou falar sobre esse filme aqui. Eu vou falar também sobre o filme Exorcista. Enfim, então tem muita coisa aqui, tem várias coisas, tem mais coisas que eu vou falar aqui nesse canal. Eu já tenho falado, na verdade tem vídeo também, outros vídeos anteriores que você pode visitar e você pode ali entender mais sobre o cinema, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas de Deus. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, onde nós vamos começar a falar sobre o primeiro capítulo ali, ou as primeiras lições ali com respeito ao livro de Atos dos Apóstolos. Um grande abraço.